sejam muito bem-vindos. Iniciamos o programa Alegria de Viver e com muita satisfação, porque estamos aqui com uma obra nova. Eu já estou com o meu livro. Olha só que bonitinho esse livro, Reportagens de Além Túmulo. Essa é a capa nova, é um livro antigo, talvez você tenha até na sua estante aí, ou você pode encontrar inclusive em alguns sebos. Então é uma obra, como ela é antiga, tem várias capas. Essa daqui é uma capa mais moderna, mas como eu disse, você pode encontrar e aproveite, porque é uma obra muito bonita. Esta obra é do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós falaremos um pouco a respeito, falaremos sobre alguns capítulos, sempre com a leitura, o comentário, tentando trazer para vocês o ensinamento da espiritualidade. E Humberto de Campos nos traz muitas informações do plano espiritual, de pesquisas que ele faz. Então, são sempre obras muito instrutivas. E se você já está conosco há algum tempo, assista também os programas anteriores, que eu tenho certeza que você vai aproveitar e vai aprender bastante. Tenha sempre o seu livro, o seu caderno à mão, faça suas anotações, porque tudo isso faz parte desse conteúdo que nós vamos adquirindo no correr das nossas vidas. E assim tudo isso nos abastece. Nós sempre teremos isso guardado no nosso coração, na nossa mente. Então é aquele conteúdo que vai ser para sempre. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É sempre muito gratificante podermos tratar de uma obra nova com conteúdos espirituais, ainda mais neste período da vida na Terra, porque a Terra está sendo transformada. E a transformação não é a transformação física, não. Essa pode até acontecer, mas a transformação que interessa ao ser humano é a transformação de sua alma, do seu ser interior. E essa transformação, para que ela aconteça, a melhor forma não é ficar esperando a dor bater nas nossas portas. A melhor forma é nós aprendermos e, com o aprendizado, mudarmos aquilo que está a nosso alcance. Nada, então, está impossibilitando a gente de ser diferente a não ser a nossa vontade, com base na compreensão. As obras de Humberto de Campos são sempre muito ricas, são sempre muito instrutivas, porque elas ilustram essas dificuldades. E, particularmente, o programa que hoje estamos fazendo vai tratar de um capítulo do livro Reportagens de Além Túmulo, como nós já vimos nos programas anteriores, que se dirige diretamente às pessoas que têm alguma religião, que assumem um compromisso religioso na sua frequência ritualística, na sua estrutura superficial, que a religião, o indivíduo entra nela, mas a religião não entra nele. É importante mostrarmos para a nossa consciência esse relato de uma maneira a que nós entendamos o verdadeiro significado desse projeto espiritual de renovação. Quando nós não renovarmos a essência, nós estaremos apenas com a casca melhorada, mas cobrindo, como Jesus dizia, um sepulcro podre por dentro. Não devemos então ter esse comportamento, que é, aliás, herança de muitos e muitos séculos de dogmatismo, de muitas aparências, de comportamentos ritualísticos ou cerimoniosos, que a gente vai herdando das vidas anteriores como membros de outras religiões. E quando chegamos na doutrina espírita, em contato novamente com o Cristo simples e verdadeiro, nós nos deparamos com essa realidade que Humberto de Campos vai nos relatar aqui hoje, o capítulo 2. Este livro, como está bem explicado por Humberto lá na introdução, que nós já fizemos, aliás, este livro é um relato que Humberto faz sobre casos reais, que ele trocou os nomes das pessoas. Nós já vimos no programa anterior as amarguras de um santo, e você pôde ver que há nome, que há endereço, que há detalhe específico de quem ele está citando, mesmo que ele tenha trocado o nome, nós encontramos, tá vendo? Nesse segundo capítulo, nós buscamos alguma referência, porém ele não nos deixou nenhum tipo de ponta solta.
Então, nós não chegamos a identificar quem é esse ser a que ele se refere aqui. Esse ele camuflou bem. Esse ele deu uma boa escondida. Mas você vai acompanhar alguma coisa que, mesmo que a gente não saiba a que espírita se refere a todos nós. Serve para nós todos. E não só para os espíritas, serve para os religiosos em geral, porque muitos têm este comportamento que nós vamos ver aqui. Porém, antes, nós vamos... Quer falar, Solange, alguma coisa? Não, isso mesmo. Na verdade, não importa, né, André? Na verdade, não importa quem é. O que importa é a experiência, é o conteúdo, e é algo que vocês vão gostar. É bem interessante. Então, agora você vai ver a nossa vinheta de introdução e logo depois nós vamos dar continuidade com a leitura e comentário desse capítulo 2. Vamos lá? Reportagens de Além-Túmulo. Aí está a nossa introdução. E agora nós vamos começar esse capítulo que você viu anunciado aí. A Solange vai colocar o primeiro slide, onde estão algumas dessas informações. Irmão Severiano. É o capítulo 2 do livro Reportagens de Além-Túmulo. Vamos então começar a leitura. Severiano Fagundes era dos melhores doutrinadores do espiritismo numa das grandes capitais brasileiras. Sua palavra vibrante era muito admirada nas tribunas doutrinárias. Sua presença, um estímulo aos companheiros. Temperamento expansivo, era portador de expressões alegres e vivas. Ótimo organizador dos serviços de intercâmbio com o invisível. Ele era um ótimo trabalhador nessa área da mediunidade com os demais médiuns. Tinha especial aptidão, quando ele conversava, para convencer as entidades duras, teimosas, recalcitrantes, embora não conseguisse convencê-las de todo, em referência aos deveres espirituais que eles deveriam então começar a atender. Ele sabia elucidar os médiuns, explicava, orientava as dúvidas dos médiuns. Ele sabia formar as sessões práticas, transmitir verbalmente os ensinamentos recebidos. Ele tinha bastante habilidade nisto. Surgiam obsidiados? Lá estava o Severiano combatendo os agentes da discórdia, esclarecendo obsessores infelizes. Entretanto, o poderoso doutrinador, o Severiano, além de profundamente arbitrário em seus modos de agir, ou seja, ele só fazia o que ele gostava. Ele tinha atitudes assim muito próprias do eu. Eu quero isso, eu vou fazer assim. Então, além disto, ele parecia gostar de certas irregularidades da vida. Se algum companheiro se aproximava prudentemente, com cuidado, e lhe falava dos perigos que semelhante situação poderia acarretar, Severiano fazia o quê? Ele pouco se lixava, ele dava de ombros e perguntava: ora, mas o que tem isso? São futilidades da existência humana. A verdade é que nunca me viram faltar aos deveres para com a doutrina, dizia ele. Compareço pontualmente às reuniões. Não me furto ao trabalho de esclarecimento dos irmãos perturbados, nem me nego ao concurso fraternal das atividades mais pesadas do nosso grupo. Essas eram argumentações que o irmão Severiano usava. Quando alguém lhe dizia: ah, Severiano, olha, você não acha? Eu vi você tomando umas birita, sei lá, na festa. Você não acha que é complicado você usar esse tipo de substância assim, de forma tão exagerada, porque você ficou trançando as pernas? Não, isso não tem nada a ver, isso é coisa do mundo. No centro espírita, eu não falto, não atraso, cumpro meus deveres. Então, alguém dizia para ele: Severiano, você acha que gastar o tempo com essas
futilidades do mundo, com essas bobagens que representam tão bem os defeitos humanos, será que isso não é complicado? E dentro desse aspecto, eu vou contar para vocês uma história que eu li quando fomos visitar um leprosário no Centro Espírita, lá em Pirapitingui. Havia um cartaz, uma história escrita, colocada num tapume que ficava ali para separar a entrada do Centro Espírita. E dizia assim, o indivíduo era doutrinador, parecia que era o Severiano. E ele dizia, lá estava escrito que um certo dia, ele estava numa reunião mediúnica conversando com uma entidade. E a entidade se queixava porque ela bebia, ela queria gente que bebia, ela se sentia atraída pelo vício. E o doutrinador dizia para o espírito, não, meu filho, você não pode fazer isso é tão ruim, você não depende mais, isso é uma escravidão, o espírito não precisa mais de acompanhar as pessoas que vão usar bebida alcoólica, isso é um atraso de vida, você está ajudando as pessoas a continuarem no vício, você será corresponsável, você está destruindo o seu futuro. E o doutrinador foi falando, e o espírito, não, mas eu quero, eu sinto prazer, é gostoso. E o doutrinador, eu sei que você está gostando porque você viciou a sua mente, você está tão preso a essas coisas da escravidão da matéria, você tem que se libertar disso, não pode, isso é um atraso. E foi, né? Aí, em determinado momento, a mesma entidade, ela começou a conversar com o doutrinador de outro jeito. E disse para ele, fulano, sou eu sou o espírito guia da reunião. E você estava falando sobre a bebida alcoólica? Eu gostaria de te perguntar, então, o que você tem lá na sala da sua casa que todos os dias você usa? Por que você está aconselhando tão bem um espírito perturbado que está querendo se manifestar junto de um ébrio e você sabe perfeitamente os males que essa bebida faz e você continua bebendo? Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sei? E você acha que você vai poder fugir dessa consciência que você tem? Como você pode falar para o espírito? Porque de verdade, a entidade, antes de falar isso, ela assumiu, como você fala para mim parar de beber se você bebe na sua casa toda noite, eu sei que você bebe. Quando ele falou isso, o doutrinador levou um choque e é aí que o espírito se manifestou da forma correta, que era o mentor da casa, o mentor da reunião, para mostrar ao esclarecedor que ele estava falando para o espírito que ele achava que era um viciado, ele como viciado também. Porque todo dia ele bebia, seja uma cerveja, seja uma taça de vinho, constantemente. E isso me faz lembrar exatamente o que o Severiano aqui está dizendo. Eu chego direitinho, eu não tenho bafo de pinga, eu chego no horário, eu tomei meu banho, estou perfeitamente ajaezado, perfumadinho para o trabalho. Qual o problema? Essas coisas são coisinhas do mundo, são as coisas do dia a dia. Vamos ver se é assim que funciona no plano espiritual? Ele dizia isso, né? E aí, Solange? E aqui o texto consegue, a vida passava para Severiano. Nosso amigo tinha seus casos tristes, suas situações escabrosas, mas continuava impávido no arrojo da pregação. Não faltava às sessões, mas esquecia a família. Doutrinava os espíritos mais cruéis, entretanto alegava não tolerar a esposa que Deus lhe havia confiado, porque não pudera compreender o espiritismo à sua maneira. Ou seja, a esposa, ele não tolerava a esposa porque a esposa não compreendia o espiritismo à maneira do Severiano. Preparava bem os médiuns, contudo, não se interessava pelos filhos como devia. É o clássico quadro do indivíduo que nos conta a historinha. O palestrante estava no centro espírita fazendo uma palestra e o povo sentado no salão e embevecidos. E ele, durante a fala, ele via assim no lado uma porta que dava acesso ao salão. Ele viu a careta da esposa aparecendo assim. Ele falou, minha mulher aqui. Aí ele viu mais embaixo a cabecinha de 2 filhos que ele tinha que também foram lá. E de onde ele estava, como ele estava numa tribuna um pouco mais alta, ele percebeu
que eles estavam carregando umas maletas. Tinham chegado no salão, naquele cantinho, e tinha umas malas. E o palestrante, vendo a família na porta, né? Ele estava falando, e ele falou assim, nossa, alguma coisa grave aconteceu. Alguma coisa, alguém morreu, ou vamos ter que viajar rapidinho. Então ele acelerou um pouco a fala, terminando a exposição, porque depois as pessoas seriam levadas para a sala de passe, e ele então antecipou o fim para chegar na mulher e perguntar, mulher, o que aconteceu? Alguém morreu? E ela disse, não, ninguém morreu. Ué, mas você veio aqui com as crianças? É, eu vim. E trouxe essas malas, por que você... É que nós estamos mudando para o centro espírita. Ué, vamos mudar para o centro espírita? Você está louca, mulher? Não, a gente está mudando. Eu conversei com os meninos também concordaram. Mas por que você está mudando para cá? Não sabe o que acontece? Porque quando você está aqui no centro espírita, você é simpático, você é sorridente, você escuta as pessoas, você tem paciência. Mas quando você está em casa, você é apressado, você é irritado, você tem um monte de problema. Então, a gente conversou com os nossos filhos, e os filhos falaram assim, ai mãe, eu gosto tanto do meu pai lá no centro espírita. Eu falei assim, eu também. Vamos mudar para lá? Vamos mudar para lá. Então a gente trouxe as malas para cá, porque a gente vai morar aqui, porque a gente gosta de você aqui, como você é aqui, não como você é lá em casa. Aí ele entendeu, né? Como o povo costuma dizer, caiu a ficha, né? Poxa vida, não... E isso é um perfil muito comum, em que pessoas que trabalham com o público em áreas religiosas costumam ser assim, delicados, parari, piriri, parará. Aí você pega essa pessoa e filma ela lá no campo de futebol, quando o time dela está jogando. Vê os palavrões que saem da boca, a gritaria, a insatisfação, o ódio, a raiva, o nervoso, e compara com aquela pessoa que na igreja, ou no grupo de oração, ou na entrevista fraterna, está lá, não, tenha paciência, não use más palavras, as palavras chulas atraem entidades inferiores, é a mesma pessoa. Que estranho isso, né? É o caso do Severiano. Eu não estou falando que é o nosso caso, o seu, o meu, não. É o do Severiano, aqui na história, né, Solange? Vamos lá? É isso mesmo. E Severiano era um companheiro valente. Sabia animar, corrigir, resolver problemas difíceis, lançar incentivos eficazes. Os anos passaram sobre o quadro de seus serviços. O ardoroso doutrinador foi chamado a esfera espiritual. Ele ouviu um assobio. Severiano, é a sua vez. E como ele era espírita, ele logo notou que já tinha visto o galo no olho, que já tinha batido a cacholeta, que já tinha chegado do outro lado da vida. Porque essa besteira todos nós vamos fazer. É a de morrer. Já tinha ido para o outro lado. E aí, Solange, o que aconteceu do outro lado com o Severiano? Vamos ver? Os anos passaram sobre o quadro de seus serviços. O ardoroso doutrinador foi chamado à esfera espiritual. Em virtude de seus conhecimentos relativamente à doutrina, Severiano percebeu que não mais pertencia ao número dos adormecidos na terra. Na carne. Você vê, adormecidos na carne. Humberto de Campos está lembrando aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, os adormecidos na carne. Porque geralmente a carne é uma cama onde os espíritos vêm dormir, ao invés de poder trabalhar, poder ser agentes da transformação. Entre os adormecidos da carne, Severiano, que já conhecia um pouco da doutrina espírita, sabia que ele não estava mais. Então, continuando. Estava plenamente convencido da transição fenomênica da morte do corpo. No entanto, como no plano invisível cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma, o grande propagandista dos princípios doutrinários, com imensa surpresa, não encontrou os amigos espirituais com que contava, não obstante os esforços de todos em seu favor.
Ele morreu, está do outro lado e não encontra ninguém que ele achava que ia encontrar. São Pedro, São Juvenal, Santa Maria, desatadora do... Ninguém apareceu lá para desatar os nós do cara. Chegou do lado de lá, assim, sem notar onde é que ele estava. Ele tinha feito tanta coisa, mas agora onde que estão essas pessoas? Volta lá no texto que a gente vai continuar descobrindo isso. Não, espera aí, antes disso, olha que bonito isso aqui, ó, no finalzinho. No entanto, como no plano invisível, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma. Você é um farol, você é uma lanterna. Você tem que acender a sua luz, porque é a sua luz que vai iluminar o seu caminho. Isso. Se você não acender, você é uma lanterna que tem pilha, mas está apagada. Não está produzindo a iluminação. E Severiano não encontrou ninguém. Ninguém, não via. Não via. Tinha, né? E aí? Vamos Tinha lá. muita gente querendo ajudá-lo, mas ele não enxergava. Vamos lá? Viu-se sem rumo, entre sombras e paisagens confusas. Ao contrário de suas ilusões no período de atividades que lhe antecedera ao desprendimento do mundo, começou a refletir mais seriamente na vida particular que a esponja do tempo havia absorvido. Olha como ele realça isso, ó. Ao contrário do que ele fazia no período em que ele estava na terra, que lhe antecedera à morte física, ele não pensava, ele não refletia mais seriamente na vida privada. Ao contrário, chegou do lado de lá, começou a pensar. Ai, agora ele revia os mínimos detalhes das ocorrências pequeninas. Sabe quando você deu um pontapé no cachorro porque você estava nervoso? Sabe quando você deixou quebrar as coisas porque você estava irritado? Sabe quando você começou a falar palavrão contra o vizinho porque você não se controlou? Sabe quando você parou em fila dupla só para resolver o seu problema e os outros que se danem? São os detalhes pequeninos da vida, que as pessoas não se preocupam. Elas querem acertar no atacado e elas relaxam no varejo. Elas querem ser grandiosas, serem reconhecidas como mensageiras. E elas levam a mensagem de qualquer jeito. Então, continua a fala de Humberto de Campos relatando o que o Severiano agora está pensando. Vamos lá? Ele agora reviu os mínimos detalhes. Teria se comportado bem nessa ou naquela circunstância? A consciência lhe dizia que não, que ficaram muitas tarefas por fazer, em virtude da deficiência de seus esforços. Sempre tão pronto para ensinar aos outros e sempre deficientes para ele mesmo se transformar. À medida que se escoavam os dias, observava a multiplicação dos remorsos e dores íntimas. O tempo ia passando, ele estava naquela análise interior, né, do que ele havia feito. O tempo passava e ele naquele remorso, remoendo dores íntimas. O pobre amigo não sabia explicar o seu mal-estar. Qual o motivo da paisagem escura que o cercava? Certo dia, Severiano chorou como criança, nas súplicas que procurou elevar a Deus. Como disse o André, chega uma hora que a ficha cai, né? Então agora ele já ciente do que ele tinha feito de errado, de como ele não havia se esforçado o tanto que deveria, chega aquele momento que você se encontra consigo mesmo e aí você desaba. Chorou como criança, nas súplicas que procurou elevar a Deus. E isso representa tudo aquilo que as pessoas acabam tendo que descobrir às custas da sua própria desilusão, do seu próprio sofrimento. Essa é a hora da verdade, é a hora em que todos nós vamos estar despidos daquela fantasia que a gente vestiu quando a gente estava na Terra, que a gente se achava o exemplo, a Coca-Cola última do deserto, a cereja do bolo, o mais importante, mais isso, mais aquilo que eu já recebi, eu trabalho na casa
espírita. Você já viu o trabalhador espírita com currículo? Já viu isso? Ah, eu sou trabalhador desde não sei quando, já frequentei esta casa, a outra casa, lá eu dava passe, lá eu fazia palestra, lá eu ajudava na cirurgia espiritual, eu era tudo lá. Então, e por que você não ficou em nenhuma? Por que você não continuou lá? Por que você está pulando de galho em galho que nem saci sem perna? Por quê? Porque você não se adequou, não é? Porque você encontrou uma pessoa que às vezes queria te colocar em determinadas situações de cobrança e você não gosta de ser cobrado. Tinha pessoas que gostavam. Eu queria estar no lugar do fulano, mas ninguém me deixou. Você queria realce. Mas a pessoa era muito ríspida, era muito rigorosa. Você queria alguém para passar a mão na sua cabeça. Quando foi que você agradeceu a Deus por ter encontrado um disciplinador na sua vida? Uma pessoa que colocou você para fazer as coisas como devia, segundo os critérios daquele grupo. Quando foi que você agradeceu a Deus? Porque se você se incomodou é porque tem alguma coisa em você que não está bem com aquilo, né? Então as pessoas às vezes estão procurando as religiões para elas se projetarem, não para elas se anularem para que Jesus cresça nelas. Elas querem ser as importantes. E no caso, Severiano agora está descobrindo tudo isso do lado de lá, na escuridão. Né, Solange? É isso mesmo. Lembrou as reuniões em que ele havia ensinado austeras disciplinas. Via-se à frente das entidades perturbadas que se comunicavam e recordava como ele as exortava para que elas tivessem correção, que elas fossem mais ligadas à verdade. Recordava então tudo aquilo que ele falou para essas entidades, com toda a coragem, com toda a força. E fazendo isso, Severiano chorou. É verdade que como homem, havia errado muito, fugindo aos trabalhos próprios da sua vida, pensava ele. No entanto, havia se devotado à doutrina dos espíritos, espalhara consolações e conselhos. Nesse instante, uma sincera compunção parecia arrebatá-lo a lugar diferente. Viu-se numa paisagem mais leve, à frente de uma entidade de semblante divino que o contemplava carinhosamente. Antes disso, Solange, vamos pensar um pouquinho. Ele estava confuso, né? Dentro dele havia um conflito. Ele sabia que ele não tinha sido um homem correto. No entanto, ele também tinha feito o bem. Ele tinha ajudado, ele tinha falado com entidades, ele tinha orientado. Então, ele não entendia o quanto cada uma destas coisas podia neutralizar a outra. E isso fez ele entrar num estado de ensimesmamento, de tristeza, sabendo que ele tinha deixado coisas para fazer. Ele chorou. O choro representa o reconhecimento de nossa fragilidade, de nossos equívocos, da vergonha de não termos feito o que achávamos que estávamos fazendo corretamente. Então, quando ele faz isso, quando ele se despe e ele entende que ele já não é mais o importante doutrinador, o exemplar da instituição que ele frequentava, ele se livra daquele tipo de enrosco que o orgulho cria. É o orgulho que faz isso. O orgulho cria para iludir a pessoa, como uma casca que impede que essa pessoa possa ver a verdade. Então, quando ele conseguiu romper isto, e estava nessa dúvida, eu não fui um assassino, eu não matei as pessoas, não roubei, eu cumpri certos deveres por amor aos que estavam sofrendo, ainda que eu tenha errado em outra área. Ele estava então muito conflitante, ele se viu transportado, ele mudou o seu padrão vibratório e ele se viu num outro lugar, porque agora ele começa a acender um pouco da iluminação que a humildade propicia ao espírito. Enquanto ele é o eu sou porque eu não sei porque eu estou aqui, Deus não é justo comigo, eu estava na casa do Senhor trabalhando com tantas entidades e agora eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele não estava mais nisso. Ele estava, puxa,
eu devo ter feito muita besteira. E agora eu não sei direito. Quando ele mudou isso, que ele tirou a capa do orgulho ferido, ele então pôde ser levado a um outro ambiente. Ele pôde visualizar um outro ambiente onde estava uma entidade amorosa esperando por ele. Vamos ver. Viu-se numa paisagem mais leve à frente de uma entidade de semblante divino que o contemplava carinhosamente. Irmão, disse o Severiano, por que eu sofro tanto? Por quê? Que eu estou nessa situação tão complicada, que meus caminhos não têm luz. Por quê, irmão? Disse ele. Ele está querendo entender isto. E a resposta do Espírito se fez rápida. É que você acendeu muita claridade nos outros, mas esqueceu de você mesmo. Esclareceu a nobre entidade com um amoroso sorriso. E aí, Severiano, habituado a fazer isso na Terra, porque todos nós, quando somos defrontados por nossos defeitos, queremos explicar por que nós tivemos aquilo, como a gente costuma pôr culpa em alguém, como a gente coloca a culpa na forma como fomos criados, na dificuldade que a vida nos fez passar, e não em nós mesmos, né? Severiano começou a explicar. Ele lamentou a sua situação, falou longamente sobre tudo aquilo que aconteceu com ele. Porém, o mensageiro de Jesus perguntou a Severiano com uma fraternal vontade de ajudá-lo. Irmão Severiano, você serviu de fato ao Evangelho? Você serviu de fato? E o mísero hesitante respondeu, sim. Eu disciplinei muitos espíritos perturbadores. Eu fiz eles sentirem os deveres que lhes competiam. Eu falei com muitos deles. Eu tentei fazer eles se sentirem melhor. Você serviu? E aí então a generosa entidade pegou um grande volume, um livro grande, e disse com bondade, bom, Severiano, vamos ver o negócio aqui. A prova dos 9, sou eu que estou inventando, tá? Temos aqui o Evangelho. Aquele evangelho que você estudou no mundo. Vamos observar aquilo que você está dizendo. E o que a lição de Jesus diz com respeito a essa sua primeira alegação, de que você serviu ao evangelho. Vamos ver. E então, o Espírito elevado abriu automaticamente o livro, impulsionado por energias luminosas, e apresentou ao conhecimento do Severiano o versículo 4 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículo que diz o seguinte: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha só o que Mateus está falando, capítulo 23, versículo 4. Alguém, fazendo referência ao que ele estava dizendo, costura, prende, amarra fardos pesados e difíceis de aguentar e coloca esses fardos nos ombros dos homens. Porém, estes que fazem isso, nem com o dedo querem movê-los. Nem com o dedo quer empurrar o fardo. Que o outro carregue o fardo pesado, isso é problema do outro. A gente amarra e põe nas costas dos caras. Mas eu não. Eu não quero fazer esforço. É isso que Mateus está falando lá no Evangelho. Quando Severiano ouviu isso, ele naturalmente, bom doutrinador, esclarecedor de entidades perturbadoras, conhecedor da doutrina espírita com seus princípios mais luminosos, pensou, eu sou esse que amarrei fardo pesado e difícil para os espíritos, mas eu mesmo não quis usar para mim nem um pouquinho do esforço que eu falava para eles fazerem. Severiano ficou muito pálido. Recordou instintivamente tudo o que ele havia deixado de fazer no círculo de suas obrigações justas. E é como o generoso amigo espiritual o contemplava em silêncio, sorrindo com amor, o pobre irmão que lembrava as lutas da terra murmurou. Sabe, seu anjo, eu sei que não cuidei muito de mim como eu deveria. Porém, eu tive muita fé.
Eu tive muita fé, fui muito cheio dessa crença real, verdadeira. E aí? O que o anjo falou para ele? Essas palavras foram proferidas com enorme desapontamento. Mas o emissário do Cristo voltou a dizer: Bem, então, Severiano, vamos ver o que o livrão aqui diz. O que o Evangelho nos fala sobre essa sua segunda alegação. A primeira é que ele tinha servido ao Evangelho. A segunda alegação é que ele tinha tido muita fé. Aí então, o livro mágico... Imagina essa cena, gente, um anjão... o livro mágico. Enorme, maravilhoso, com aquele livro, com aquele evangelho gigante, ele abre assim... Sabe aquele chapéu do Harry Potter? E as folhas vão virando. Sabe o chapéu do Harry Potter? Como é o chapéu... Como é que chama aquele chapéu? Tem vários. O seletor, chapéu seletor, né? O cara pegou o chapéu seletor, botou na cabeça do Severiano e agora vai abrir o livro. O livro abriu justamente na fé. Vamos ver lá o que o livro vai falar da fé que o Severiano disse que tinha. E surgiu o versículo 17 do capítulo 2 da Epístola Universal de Tiago em caracteres radiosos. Que dizia o seguinte, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem obra é morta. Ou seja, ele primeiro reconheceu que ele não tinha feito tudo o que devia. E segundo, o que ele dizia que ele tinha, que era a fé, por falta da obra, não adiantava Também não nada. adiantou muito. Né? Tá vendo? Que legal. E aí? Tá complicada a situação. Severiano fez o quê? Baixou os olhos e, de novo, começou a chorar amargamente. Pois só agora... Ó, gente, é uma choradeira que não tem fim. Você já notou, né? Você já notou. É chorar antes na desgraça, chorar para poder encontrar alguém, e depois que encontra alguém, é chorar de novo por se encontrar naquilo que o evangelho que a gente diz que conhece nos mostra. E aí chorar. Aí o que acontece? Olha o que o anjo está falando agora. O Severiano baixou os olhos e começou a chorar amargamente, pois só agora ele reconhecia que ele havia ensinado muito evangelho para os outros, lendo o evangelho com leviandade. Todavia, não aplicara esse evangelho à sua própria vida. Nada mais, Severiano disse ao mentor carinhoso, e justo que, abraçando o mentor fraternalmente, murmurou com bondade infinita: a gente diria assim: para de chorar, meu! Para! Seca essas lágrimas aí e vão para frente. Mas ele não, ele é um espírito elevado. Então ele disse: irmão Severiano, levante os olhos para o mestre e anime-se. Você voltará para a terra, para o serviço redentor. Mas não se esqueça de que, como encarnado, você também será um espírito em doutrinação. Não é só doutrinar os outros espíritos que se manifestam na reunião. Você também é um espírito que precisa de doutrinação. É preciso escutar o dever, a luta e o sofrimento. São mensageiros de Jesus aqueles que ensinam o evangelho na terra. Todo mundo que fala do evangelho são mensageiros de Jesus. Veja só, no nosso programa O Espírito da Letra, o programa que eu e a Solange fazemos, aliás, sou eu que faço. Você. Esse daí a Solange não está junto, eu não tenho essa sorte. O programa O Espírito da Letra, ele tem um livro de André Luiz, que é o segundo livro, que é Os Mensageiros. Os Mensageiros têm esse título porque, logo no começo, André Luiz nos explica que existe no plano espiritual um centro, lá na cidade Nosso Lar, que se chama o Centro dos Mensageiros. É uma instituição dentro da cidade que prepara os espíritos para a reencarnação e os considera como emissários do Senhor, como cartas vivas, como aqueles que vão levar a encomenda, aqueles que vão levar a mensagem. Por isso que se chama Os Mensageiros. André Luiz está lá, está fazendo essa análise, e logo no começo do livro ele começa a ouvir os relatos daqueles que estavam nesses centros mensageiros.
e que tinham falhado na terra. Eles eram médios, eles eram pessoas que tinham sensibilidade, que tinham capacidade para entender a mensagem do Senhor, mas que pularam fora, foram se tornar outras coisas, se perderam na cobrança, se perderam na curiosidade, foram pesquisar coisas que não deviam e não entregaram a mensagem. Então aqui, ó, você está vendo o livro com a Solange aqui, ó. Olha aí, esse é o livro, Os Mensageiros. Vocês vão ver que nos primeiros capítulos André Luiz conta os que falharam na entrega da mensagem, né, Solange? É um livro belíssimo e você pode acompanhar, inclusive, a leitura, comentário lá no programa O Espírito da Letra. Vale muito a pena, se você quiser se instruir melhor sobre esse assunto. E agora, diante dessa situação, o que o anjo, o espírito elevado, está falando pro Severiano? Severiano, não fica assim não se aperreie não, Severino. Severino não, Severiano. Olha, todos nós que falamos, os mensageiros que falam, que ensinam o evangelho na terra, são mensageiros de Jesus. Os mensageiros. Precisamos ser canal de verdade para os outros. Mas não é só isso, porque é indispensável que sejamos canais e reservatórios ao mesmo tempo. Que tenhamos aquilo que vamos falar para as pessoas, a fim de que, como discípulos de um mestre tão rico de sabedoria e de amor, não venhamos a sucumbir pela miséria própria, que nós não acumulemos as coisas que vamos passar para as pessoas. Esses canais não terão o que levar. E então, o que significa na continuação? A generosa entidade continuou a exaltar a beleza das obrigações cumpridas. E, cheio de lágrimas e esperanças novas, Severiano Fagundes começou a preparar-se para recomeçar a lição na vida humana. Vai nascer de novo, meu filho. Vai para São Paulo trabalhar e ganha lá o que você pode conseguir agora como espírito, não como o corpo apenas. Você não tem o inferno como destino, você não terá o sofrimento como desdita eterna, não. Reconheceu, percebeu a burrada, você agora poderá refazer. Essa é a premiação de todo mundo que se arrepende. É não a condenação eterna, mas a chance renovada para voltar à estrada da vida física e corrigir-se. Todos os que falam do evangelho são mensageiros de Jesus. Porém, não adianta só ser canal, é preciso ser reservatório. É preciso que o coração não tenha ódio, que o coração não tenha rancor, que o coração não tenha inveja, que o coração aprenda a consertar-se para depois você poder transmitir isto. Falar é muito fácil, mas falar sem fundamento é leviandade. Se você não faz aquilo que você está recomendando, como é que um médico, cardiologista, pneumologista, fala para uma pessoa que é seu paciente que ele precisa parar de fumar e assim que o cara sai da sala, ele abre a gaveta e vai acender um cigarro? Não tem jeito, né? Se não é bom para o paciente, por que é bom para ele? Então, ele tem conhecimento do que ele está conversando e ele será mais responsável por não fazer. É isso mesmo, né? A gente vê que o evangelho é esse roteiro de vida. E que ele não deve ficar só aqui no evangelho, no livro físico. Isso deve ficar dentro do nosso coração, das nossas mentes. E nós precisamos ser fiéis àquilo em que acreditamos. Então, é uma bela história essa para todos nós pensarmos a respeito do que estamos fazendo de verdade, das nossas vidas, daquilo que nós estamos vibrando, sentindo, de que maneira nós estamos sendo realmente sinceros e verdadeiros. Nós não seremos perfeitos nessa existência. Nós teremos defeitos, nós teremos fragilidades, nós teremos equívocos. Isso é comum no nosso estágio evolutivo. Mas nós não podemos sentar e falar, não, tudo bem, isso daí eu sou assim mesmo, da outra vida eu me conserto. Não, nós temos que lutar todos os dias para vencer essas etapas, reconhecendo nossas faltas e lutando para não repeti-las, para que nós tenhamos o amparo da espiritualidade como bons alunos. Os alunos na escola não tiram somente nota 10, mas se eles estudam, eles vão sair do 5, vão para o 7, depois vão para o 8,5, depois vão para o 9, até algum dia que eles chegam no 10.
Isso Porque os mesmo. professores estarão atuando a benefício dele, porque ele é um bom aluno. Agora o vagabundo, o preguiçoso, que não faz nada nunca, não adianta, isso não vai querer tirar boa nota. Esse daí tem que ser reprovado. Esse aprimoramento é uma prática diária. Isso. De uma hora para outra a gente não consegue. Então pense bem se você não reclama da sua mulher, do seu marido. Pense bem se você não trata mal o seu vizinho porque você é irritado com ele. Pense bem se essas pequenas coisas não farão você ficar sem luz do outro lado quando chegar a hora de ir embora. Não adianta ter ido rezar Ave Maria, o Padre Nosso na igreja e depois fazer de conta que não vê o mendigo caído na praça. Tá bom? Pensemos nisso. É isso mesmo. Isso E aí. até o próximo Alegria de viver. Tchau, gente. Beijo.